Oi gente, tudo bem? Acho que não tem uma maneira fácil de começar esse vídeo e de fazer isso, mas eu acho que já está na hora de contar a minha história de uma forma diferente. Eu acredito que muita gente vai se identificar. De uns meses para cá, eu venho passando por uma situação de uma mudança extrema, coisas que eu nunca imaginei que pudessem acontecer comigo. Nesses últimos 8 meses aconteceram e muita gente não está entendendo, principalmente as pessoas que já me conhecem há muito tempo. Muita gente não está entendendo o que aconteceu comigo, né? Muita gente deve estar se perguntando como que eu me tornei outra pessoa, como que eu deixei tudo e tudo aquilo que parecia que nunca ia me largar, ou eu largar isso tudo. Eu de repente larguei tudo e comecei a viver uma vida totalmente diferente, que muita gente nem sabe ao certo qual é essa vida. Desde criança eu passo por situações diferentes, só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de preocupar ninguém, eu nunca gostei de expor muito os meus sentimentos, e muitas vezes quando eu tentei fazer isso eu fui taxada de mentirosa, ou diziam que eu estava ouvindo coisas dos outros e criando uma história na minha cabeça. E eu cresci desse jeito, achando que todas as coisas que eu via, que eu sabia e que eu sentia eram coisas da minha cabeça. E em muitos momentos eu acreditei mesmo que eu era mentirosa, que eu inventava histórias. Só que dentro de mim eu sabia que aquilo não era uma mentira. Eu acreditava que era real, só que não era real aqui, mas era real em algum lugar. Só que eu não sabia explicar. Talvez eu ainda nem saiba como explicar isso. Mas eu fui crescendo e eu sempre fui muito de fazer as coisas de acordo com o que eu via que ia colaborar para as outras pessoas. Então, se eu via uma pessoa precisando de ajuda, por mais que eu precisasse, eu me dava de forte e fazia que eu não precisava, porque eu pensava, poxa, aquela pessoa precisa mais do que eu. Eu sempre tive isso comigo e eu não gostava muito de pedir as coisas para os outros. Eu me sentia me humilhando e muitas vezes me humilhei para pedir as coisas para os outros. Não cabe aqui ficar relembrando essas coisas, mas para mim era uma grande humilhação. Então eu gostava de trocar. Então eu procurava fazer alguma coisa para que eu tivesse outra em troca. E por muitas vezes aconteceram coisas muito esquisitas comigo e eu só não vou contar todas as histórias porque envolve outras pessoas. Eu não quero expor ninguém aqui, porque aqui a intenção não é expor as pessoas, é expor a mim mesmo. Porque eu acho que tá na hora das pessoas saberem realmente o que está acontecendo. Então,
eu desde de nova sempre tive sonhos, onde eu sabia coisas que iam acontecer. Eu previ por 2 vezes que uma amiga minha estava grávida. Só não acertei o sexo. Quando eu sonhei que era uma menina, era um menino, e quando eu sonhei que era um menino, era uma menina. Mas eu previ muitas coisas que iam acontecer em sonhos. Eu acordava e tinha uma plena convicção de que aquilo era muito real, eram sonhos muito certeiros. Só que eu não sabia onde, quando, porquê, e então nunca pude fazer nada a respeito, mas eu sabia de acidente de avião, de tsunami, de pessoas que iam falecer. E muitas vezes eu sonhei e eu vi pessoas que já tinham morrido e conversaram comigo, falaram coisas para mim. Então eram coisas um pouco surreais para mim, porque eu não fui criada dentro desse conceito de reencarnação, de espíritos, nada disso. Eu sempre fui de família, uma parte da minha família é católica, outra parte é metodista, e eu fui criada acreditando que a gente morre, acaba aqui, depois a gente fica esperando Jesus voltar ou sei lá o quê. Sempre fui criada pensando que a vida acabava. E quando essas coisas aconteciam comigo, me gerava medo. Eu não tinha coragem de falar para ninguém, porque eu pensava de verdade que eu era ficando maluca. Mas aconteceram algumas vezes coisas inexplicáveis comigo. E eu ficava pensando, eu devo estar inventando isso na minha cabeça, não sei. Então eu não fiz nada a respeito. Em alguns momentos eu falei para amigas, mas nunca levei adiante quando elas me diziam, isso pode ser alguma coisa que você está vendo, pode ser uma mediunidade, alguma coisa do tipo. Eu arregalava o olho, me assustava e queria mais correr disso. Porque para mim era um mundo desconhecido e era um mundo a se temer, porque, né, algumas religiões dizem que isso é, sei lá, possessão, é coisa do capeta. E fui passando, fui deixando isso para trás. Aconteceu quando eu tinha uns 15, 16 anos, algumas coisas. Tive sonhos com pessoas que morreram, assim, fiquei dias sonhando com a pessoa conversando comigo e me contando como que era o lado de lá, e eu assim, né, falava, nossa, sei lá, deve ser saudade, sei lá. E fui tocando como se isso fosse só uma loucura da minha cabeça. Só que como tudo aquilo que a gente teme, ou a gente sente, ou a gente tem problema com aquilo, né? Quando a gente tem algum tipo de sofrimento em relação a qualquer coisa, por mais que a gente tente fugir, em algum momento a gente tem que enfrentar. E aconteceram outros fatos aí, quando eu tinha, acho que 23 anos, também não vou detalhar, mas foi com uma amiga minha, né? E ela me disse o que estava acontecendo comigo e eu não acreditei nela, eu briguei com ela, falei, você tá querendo colocar coisa na minha cabeça, e na verdade, ao invés de deixar ela me ajudar, eu me afastei.
E eu acho que isso deve ser uma coisa que acontece com todo mundo que está passando por essa transição. Até ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que me procurou, e ela disse que foi criada numa família evangélica e estava passando por essa mesma transição que eu tô passando ainda, e estava sofrendo bastante, queria minha ajuda. Eu estou num momento que está um pouco difícil ajudar todo mundo, porque eu ainda estou tentando me ajudar, mas estou fazendo o possível para poder ajudar todo mundo que me procura, porque eu sei que essa mudança, essa transição não é fácil. E depois eu passei por várias outras situações e eu tentava sempre camuflar esse sentimento, camuflar essas coisas malucas que passavam pela minha cabeça e que eu não sabia explicar, sonhos, e parecia que tinha uma outra realidade que não era aqui fora, que era dentro de mim, que estava me puxando, e eu não conseguia nem ir para lá e nem ficar aqui. Então a forma que eu tinha de... como que eu vou dizer? Não é esconder, era de suportar tudo isso, era bebendo, fumando e distraindo a minha cabeça com o máximo de coisas que me deixassem fora de mim possível. A grande maioria das pessoas, principalmente quem está me conhecendo agora, que sabe pouco sobre mim, que sabe mais a respeito do trabalho que eu venho fazendo, desse trabalho espiritual, até dos vídeos do YouTube, das questões ali do grupo, do Realidade Alternativa, do Facebook. Essas pessoas, se forem olhar, nunca imaginariam que eu passei por todas essas coisas. Mas eu, com 14, 15 anos, bebia pra caramba e bebi durante praticamente a minha vida toda. Hoje, se alguém que me conhece há mais tempo me vê com um copo de água na mão, vai pensar que eu tô bêbada, que é pinga. Porque era assim que eu era. E eu não queria ser assim, mas eu não via outra alternativa, porque era a forma que eu conseguia me sentir um pouquinho menos pior, né? Porque, vamos dizer assim, eu me anestesiava para não pensar nas outras coisas que eu não entendia que estavam acontecendo comigo. E foi assim durante a minha vida toda. Embora eu sempre tivesse sido muito responsável, eu era aquela pessoa que eu passava o fim de semana na balada, enchia a cara e fazia um monte de coisas erradas, e na segunda-feira, no horário, eu estava no trabalho. E eu sempre tive isso, de ter muita responsabilidade com as coisas que são relacionadas aos outros e pouca responsabilidade comigo mesmo. Porque, na verdade, eu sempre busquei mais esconder aquilo que eu era do que qualquer outra coisa. Então, eu nunca me importei muito com os meus próprios sentimentos ou pensamentos. Eu só queria aquietar isso e queria fazer alguma coisa pro mundo que fosse útil. Então, essa era a minha forma. O meu trabalho sempre foi o melhor possível, sempre procurei ser o mais competente possível. Todos os lugares que eu trabalhei, eu saí e as pessoas querendo que eu ficasse, com exceção de um, mas aí já é outra história. Mas eu
eu não tinha muita razão de ser ou de viver para mim. Era mais uma coisa assim, eu estou aqui para servir, vou cuidar de tudo que eu puder, vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder, vou fazer meu trabalho bem feito e tomara que passe logo essa vida, né? Sempre foi esse o meu pensamento. E passei por muitas coisas, muito ruins, inclusive. Acabei nesse caminho me desviando muitas vezes, perdendo pessoas que eu gostava, me afastando de pessoas que eu gostava e também as pessoas se afastando de mim, né? Porque você vai criando uma forma muito destrutiva. São poucos que conseguem ficar. As pessoas vão arrumando outros caminhos, elas vão seguindo e vão te deixando para trás, ou mesmo não combina mais, né? E acaba mudando os caminhos. Então eu passei por períodos que eu usei drogas, isso é uma coisa que acho que quase ninguém sabe, mas eu passei por isso e eu nunca quis dar trabalho para ninguém. E eu nunca quis também mostrar fraqueza, principalmente para a minha família e para as pessoas que estavam ali em volta, porque eu sempre fui aquela pessoa que faz acontece, que dá um jeito em tudo. E a partir do momento que eu tivesse que chegar para alguém e dizer, olha, eu sou uma viciada em drogas, eu preciso de ajuda, seria assumir que eu não era forte, que eu não dava conta sozinha e aguentar um monte de julgamentos, aguentar um monte de dedos apontados para mim, porque eu tive dedos apontados para mim a vida toda. Por mais que eu tenha sido responsável, como eu já disse aqui, eu sempre fui muito responsável. Eu sempre trabalhei, com 14 anos eu já trabalhava. E embora não tivesse tido sucesso financeiro, tive algumas vezes, mas acabou depois não dando certo. E voltei a estaca zero de novo, como estou hoje. Os dedos sempre apontados, né? Ah, vocês não fazem nada direito, nada para vocês dar certo, porque você precisa de estabilidade. E eu sempre pensei, o que é estabilidade, né? Eu acho que ninguém tem estabilidade. E também, às vezes, o que é estabilidade para um, para outros pode não ser. Às vezes, estabilidade para uns pode ser grana, mas a pessoa pode nem ser feliz, então, não sei. Eu não consegui ainda definir um conceito de estabilidade perfeito. Então, eu sempre fui tocando as coisas do meu jeito e procurando o mínimo possível expor aquilo que eu precisava, aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu sabia que os dedos sempre iam apontar para mim. Eu sabia que eu sempre ia ser criticada, que sempre iam olhar para mim e dizer: você faz tudo errado, você não consegue, você não tem responsabilidade, você isso, você aquilo. Então eu sempre procurei deixar as minhas coisas, mesmo que fosse para essas minhas situações desabarem, eu deixava desabar e seja o que Deus quiser, porque se eu pedisse ajuda, para mim a dureza da crítica e dos dedos apontados ia ser muito maior do que passar por essas situações difíceis. E eu segui até aqui. Quando eu tive esse problema de vício de drogas, eu um belo dia resolvi que eu ia sair disso. E aí eu fui até o meu trabalho,
pedi para que a minha chefe na época me demitisse, né? E eu nunca disse isso para ninguém, porque se eu dissesse, eu seria maluca, irresponsável de perder um trabalho estável. Mas eu fiz isso, eu fui até lá porque eu já estava há um bom tempo passando por essa situação. Eu estava há mais de um ano já usando drogas direto. E indo em festas rave, abalando geral. E o meu trabalho estava perfeito, impecável, porque eu sempre fui assim. Eu continuava com o meu trabalho impecável, não faltava, não fazia nada de errado. Tanto que no trabalho ninguém sabia. E a minha chefe não entendeu nada, ela não queria me mandar embora, ela me deu uma licença, falou pensa melhor, e mesmo assim eu fiquei de licença um tempo, voltei lá e falei não, é isso mesmo que eu quero, eu preciso fazer isso. E ela me deu a minha demissão. E aí eu fui para casa. Na época, todas as pessoas que tinham envolvimento com drogas, que moravam na minha casa, porque eu alugava quartos, eu tinha uma república em São Paulo, eu alugava quartos, eu simplesmente chamei todo mundo e falei, ó, aqui dentro da minha casa eu não quero mais isso, eu tô saindo desse mundo e eu não quero isso mais dentro da minha casa. Inclusive coloquei pessoas para fora, sem me pagar, sem nada, deixei o meu mundo desabar e não falei para ninguém. Não pedi ajuda para a família, não pedi ajuda para ninguém. Eu simplesmente tive essa atitude e para mim isso ia resolver. E nessa época me endividei, comecei a pagar tudo através de cartões de crédito, porque recebia só um seguro-desemprego, mas era pouco, o acerto também não foi muita coisa, porque eu trabalhei só foi quase 2 anos nesse local que eu trabalhava, então não teve muita coisa e com o tempo foi acabando tudo, né? E virou tudo uma bola de neve, as pessoas que moravam comigo que saíram não me pagaram e aí era caro para pagar sozinho, enfim, desabou tudo. E eu não fui para clínica de recuperação, eu não tive ninguém segurando na minha mão, mas eu simplesmente decidi que eu não ia mais deixar aquilo me dominar. E eu fiquei em casa, às vezes dias sem dormir, dias sem comer, dias me segurando para não ir ali comprar. E isso foi mais ou menos uns 3 meses que eu virei um caco, mas eu me segurei, eu consegui me livrar disso totalmente sozinho. Hoje eu penso, às vezes eu falo, eu não sei como que eu dei conta, porque às vezes a pessoa quer largar um vício de cigarro e não consegue, ela fica uma semana sem fumar e quase tem um treco, né? Mas eu larguei do cigarro assim também, em 2006 eu acho, foi em 2006, já faz 12 anos. Eu larguei do cigarro assim, um belo dia eu falei não vou fumar mais e nunca mais fumei. Mas com droga é um pouquinho diferente. Mas eu dei conta, não falei para ninguém. Até quando eu contei para algumas pessoas depois, as pessoas... Ai, por que você não pediu ajuda? E quando a pessoa me disse... As pessoas, né, foram mais de uma, quando eu contei. Por que você não pediu ajuda? E eu falei, porque eu seria primeiro criticada antes de ser ajudada. Então, eu não tinha estabilidade para entender e para engolir essas críticas. E todas essas coisas que eu fiz foram por causa do que está acontecendo agora. Porque eu estava tentando fugir do que está acontecendo comigo hoje. E em janeiro foi que tudo isso começou.
Um pouco antes disso, eu comecei a entender que existia um mundo espiritual, que existia... que existem sim vidas passadas e que a gente, quando morre, não vai para debaixo da terra esperar Jesus voltar. E nada contra quem acredita, mas hoje eu sei que, para mim, tá? Não importa o que vocês sabem, o que vocês acreditam para si, mas para mim, a minha realidade é que eu sei que existe um mundo espiritual e que a gente, quando sai daqui, não fica embaixo da terra esperando. A vida continua, digamos assim. E em 2016 eu comecei a estudar o material do Hélio Couto, comecei a estudar mecânica quântica, e quando eu via as partes que ele falava de espiritismo, de reencarnação e etc., eu torcia o nariz e às vezes até pulava a parte do vídeo quando ele estava falando disso para não escutar. Uma negação da realidade, digamos assim. E aí eu comecei a assistir um pouco mais e comecei a ter uma visão diferente. Comecei a falar isso aqui faz sentido. E mais ou menos em setembro do ano passado, de 2017, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu fui num centro espírita levar uma cliente e eu comecei a sentir coisas malucas. Eu não sentia mais vontade de comer. Comecei a ter problemas para comer, comecei a emagrecer muito. Eu comecei a perceber que as pessoas chegavam perto de mim e eu sentia as dores da pessoa. Eu ficava com sintomas, uma pessoa doente chegava perto de mim, eu ficava com sintomas da doença da pessoa. E eu ia no médico e não tinha nada. Até que eu sonhei um dia que a minha avó me avisava que ela ia falecer, que era para eu ir visitá-la. E eu queria ter ido visitá-la. Eu fui levar o meu carro para fazer revisão e eu ia visitá-la, mas acabou que não deu certo, porque ela morava na casa da minha tia e minha tia estava com compromisso, e é outra cidade, enfim. Aí foi passando, eu acabei não indo ver minha avó. E tive vários sonhos, sonhei com um acidente de carro. E um dia eu estava indo levar uma outra cliente numa outra cidade, e essa cliente virou para mim e ela falou: era para a gente sofrer um acidente nessa viagem, mas a gente não vai sofrer esse acidente. E na hora que ela falou isso, eu lembrei do sonho. Eu falei: eu sonhei com um acidente, contei para ela. Ela falou: é isso. E aí eu falei: meu, isso está acontecendo. E a gente seguiu viagem e conversando, e de repente eu comecei a passar muito mal. E tive que encostar o carro, porque eu estava enjoada e tonta. Aí eu falei para ela: vou encostar o carro porque eu não estou conseguindo dirigir. Aí eu encostei o carro e assim que eu encostei o carro, eu olhei para o lado e eu vi a cena que eu tinha visto no meu sonho. Se eu estivesse na pista, eu teria sofrido aquele acidente. E foi uma coisa muito surreal para mim, porque foi comigo. Era diferente você ver lá, sonhei com um acidente de avião, uns dias depois, como aconteceu, por exemplo, com aquele... aconteceu com um dos acidentes de avião que eu sonhei. 2 dias antes eu contei para uma colega de trabalho e 2 dias depois aconteceu o acidente. Sendo comigo foi diferente. E foi exatamente o sonho que eu tinha tido e que eu tinha contado para ela. Era um carro, um Fiesta branco, que estava ultrapassando em local proibido. E ele ia bater de frente com o meu carro. E isso só não aconteceu porque eu não estava na estrada. E eu fiquei totalmente em choque. E dali em diante eu falei: meu, isso está realmente acontecendo comigo. E depois disso eu me mudei. Eu resolvi seguir meu caminho sozinha. Eu morava com a minha irmã, saí da casa dela, fui morar num lugar, não deu certo, fui morar em outro. Depois acabei
mudando inclusive de cidade, onde eu estou hoje. Não sei para onde eu vou. Não sei onde isso vai parar. Mas dali em diante eu comecei a enxergar o outro lado. Eu realmente assumi que tinha alguma coisa diferente comigo, que eu realmente via coisas que as outras pessoas não veem, que eu realmente sinto coisas que as outras pessoas não sentem, que eu realmente sei de coisas que vão acontecer. E às vezes eu consigo inclusive ajudar as pessoas com isso. E depois, uma pessoa que nunca viu muito sentido na vida, que não sabia o que eu estava fazendo aqui, estava meio que de passagem, pensando, né? Será que é só isso aqui mesmo? Eu vou trabalhar ali vendendo alguma coisa, eu vou trabalhar ali no banco, vou trabalhar ali, né? Sei lá, com qualquer coisa, e vou envelhecer assim, talvez casar, talvez ter filhos, talvez constituir alguma coisa, talvez ter um negócio meu ou não sei. E depois, um belo dia, ou jovem ou velho, tanto faz, morrer e acabou tudo. Será que é só isso? E foi aí que, a partir desse dia do carro, desse quase acidente, foi que eu comecei a ver que tinha alguma coisa realmente diferente comigo. E eu fui em busca disso, por isso eu deixei tudo, por isso eu saí, porque eu acredito que as pessoas à minha volta não iam entender e iam novamente apontar o dedo, me criticar e iam de alguma forma me impedir de ser quem eu vim aqui para ser. E hoje eu entendo que é isso, eu acredito que eu encontrei o que eu vim fazer aqui. Só que eu ainda não estou conseguindo fazer da forma que eu quero. Mas eu acredito que eu estou no caminho. A gente passa por muitas coisas para descobrir. E eu demorei 34 anos para cair na real, que era isso. E fiz o curso de apometria. E comecei a trabalhar isso meio que no empurrão, tipo, vai. É como se eu tivesse parada para subir no palco e alguém tivesse me dado uma voadora nas costas e falado, vai que é agora. E eu fui. E eu tô aqui agora, fazendo o possível para manter o meu trabalho, para manter a minha sanidade. Tenho os meus amigos que me ajudam, que não sabem nem o quanto. Estava demorando. Ainda está difícil. Eu ainda tô passando pela noite escura. Para quem não sabe o que é a noite escura, eu tenho um texto a respeito, depois eu vou postar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que eu ainda estou passando por isso, mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai passar e eu vou conseguir seguir um pouco mais forte. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu sei o quanto o meu trabalho é importante, eu sei que eu tenho ajudado muitas pessoas,
É incrível saber que eu posso fazer isso, que finalmente eu posso fazer alguma coisa realmente que vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque eu pensava no meu trabalho como trabalhos comuns aí, eu pensava como algo que não fazia diferença nenhuma. Tipo, isso aqui não vai mudar a vida de ninguém, mas o trabalho que eu estou fazendo hoje, ele realmente muda a vida das pessoas. E eu me sinto muito bem fazendo o que eu estou fazendo. Ainda tenho muito o que melhorar, tenho muito o que curar dentro de mim. E todo mundo tem. E eu acho que esse vídeo é uma parte dessa cura. Por isso que eu estou fazendo. Eu tenho que agradecer a todo mundo que me apoia. Eu fico até com receio de falar nomes e esquecer de alguém, mas a Juliana, a Ana, o Ari, a Gisele, a Raíssa, a Clara, o André, o Eric, é muita gente, o Giovanni, a Camila, tanta gente, nossa, que me deu a força para chegar aqui onde eu tô, né? Que às vezes eu acho que não vai dar e vocês estão aí, vão me chutando para cima, digamos assim. E aí as coisas vão se encaixando, vão melhorando. E eu acho que eu encontrei o caminho que eu quero e eu tenho receio de dizer para as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, porque quando as pessoas conhecem você do jeito que você era e você muda tanto como eu mudei, eu acho que elas podem achar que a gente ficou maluco. Eu às vezes acho que eu fiquei maluca, mas ao mesmo tempo todas as confirmações que eu recebo, todas as informações. Essa noite inclusive eu tive um sonho e quando eu fui fazer a interpretação desse sonho, eu fui ver o que ele estava querendo me dizer, faz todo sentido. Tudo está fazendo muito sentido, todas as coisas estão se encaixando perfeitamente. E eu tenho certeza que eu não estou maluca e por mais que as pessoas não queiram acreditar no que eu estou fazendo, no que está acontecendo comigo, essa é a minha realidade, essa é a pessoa que eu sou e que eu vou continuar sendo. Eu preciso continuar nesse caminho. Eu gostaria muito, de verdade, de ter o apoio das pessoas mais próximas, familiar, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que ninguém vai entender, então não tem problema, porque de qualquer forma eu vou seguir esse caminho, nem que seja sozinha. Bom, não tão sozinha assim, né? Porque tem essa galera toda aí que
estar do meu lado, fora todas as outras pessoas que me estimulam, e às vezes não são contatos muito próximos, mas estão sempre ali, sempre aparecem e dão aquela injeção de ânimo, né? Quantas mensagens eu recebo quando eu mando lá os avisos dos vídeos novos ou de algo que eu postei e o pessoal me responde, e eu nunca ouvi tanto "eu te amo" na minha vida. E é muito bom saber que tem tanta gente, mesmo que não sejam as pessoas que eu quero, é bom saber que tem muita gente que apoia e que vai continuar apoiando e me ajudando e participando do meu trabalho. E é muito bom ser um instrumento para ajudar as pessoas a se curarem, a serem mais felizes e a ter uma vida mais plena, curar as feridas. Porque eu sei como é que é difícil a gente ter essas feridas que não são físicas, são da alma, e a gente não adianta fazer terapia, não adianta tomar remédio, não adianta beber, não adianta usar droga, não adianta fumar, não adianta nada, porque é coisa que não está aqui no físico, né? E eu espero continuar ajudando vocês, espero que vocês continuem também me ajudando com essa força. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu preciso ainda inventar um nome para minha terapia, se alguém tiver uma sugestão, porque o curso foi de apometria, mas o que eu faço não é apometria. E esse trabalho é um trabalho apenas para curar, para melhorar a vida das pessoas, e através disso eu me curo um pouco também e eu melhoro a minha vida também, porque eu não vim aqui para trabalhar no banco, para vender coisas ou para ficar atrás de uma mesa de computador movimentando a Matrix. Eu vim aqui por outro motivo. Eu vim aqui para ajudar as pessoas e provavelmente também para me ajudar e para me curar. E o processo não é fácil, mas eu tô no caminho. Eu não queria que esse vídeo tivesse ficado tão longo, mas eu acho que é difícil a gente contar a vida inteira em pouco tempo. E eu agradeço a quem está me apoiando. Contem comigo também, estou sempre aqui. E espero ainda fazer muito aqui na minha passagem por esse planeta. E de preferência espero me curar também, para não ter que voltar mais aqui não, porque isso aqui não é fácil. Gratidão para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Amo vocês.